Olá, estou aqui hoje para iniciar a nossa aula, o nosso curso, a nossa oficina de desenho a carvão. Para isso nós vamos abranger não só a observação da temática que vamos escolher, no caso vai ser uma paisagem aqui da região, mas também vamos falar do material. O material qual vamos utilizar: carvão, borracha, esfuminho. A intenção é utilizar o recurso mais simples e necessário possível para que façamos então um ótimo desenho, uma ótima obra, para ficar mais acessível a todos. Para isso também vou explicar a origem do carvão vegetal e como ele é confeccionado. Certamente você pode adquirir esse mesmo material numa região bem próxima de você, numa papelaria qualquer. Temos materiais diversos, entre importados, de mais difícil acesso, mas também temos alguma coisa nacional, de uma utilização um pouco mais estudantil, com um custo bem mais baixo. Mas acredito ser importante, sim, a gente entender melhor sobre como é que funciona a matéria-prima a ser utilizada. Isso agrega mais o valor na obra e também no valor sentimental que tem essa obra. Não é simplesmente uma observação ou simplesmente um desenho estético, mas sim o conhecimento do universo que está ao redor dessa obra é o que transforma ela em muito mais agradável e também com a intenção de adquirir um belo desenho emoldurado na sua parede. Para isso agora vou apresentar então o material que nós temos a ser utilizado. Certo? Vamos lá? Então, como havia falado, esse aqui é o material a ser utilizado. Aqui eu tenho carvão vegetal, que ele vem nesse formato, em caixinhas, né? Eu tenho aqui um modelo que é o modelo nacional, esse aqui, no caso tem essa marca que é o da Corfix. Eu tenho esse também nacional, que é da Ceramic. Na verdade ele não é nacional, ele vem de fora, mas ele é facilmente encontrado pela internet e nas papelarias locais, né? Esse já é um pouco mais de difícil acesso e é uma marca importada. Esse é um Fusain, como nós chamamos, ou no caso carvão vegetal. Ele é italiano. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele funciona. Ele é uma barrinha que é extraída de um graveto. Veja, ela é uma barrinha não tão uniforme, se você perceber, não é tão reto, né? E assim são todos eles do mesmo estilo, com tamanhos e espessuras diferenciadas. Vou abrir esse para mostrar. Esses dois são muito semelhantes, inclusive na qualidade. Provavelmente são feitos da mesma madeira. Este, apesar de parecer muito igual, mas ele é tem uma qualidade um pouco melhor. Mas também é feito do mesmo formato, porém com uma outra madeira, um outro material, que nós vamos falar em breve de qual ele é. E aqui eu tenho também essa outra barra de material. Você pode ver que ela é mais uniforme, ela é mais retinha, ela é mais perfeita, porque ela é feita de uma forma mais industrial. Ela é um carvão comprensado, um carvão vegetal em tantos graus compensado. Alguns desses produtos também são misturados com cerâmica. Isso faz com que ele fique mais duro e às vezes não tão agradável também ao desenho. Claro que a dureza desse material vem da necessidade do artista, qual é a intenção que ele quer. Quanto mais macio, traz um resultado. Quanto mais duro, traz um resultado. Assim como semelhante aos grafites, né? Onde nós temos 1B, 2B, 3B, 4B, 6B e assim vai, né? E o carvão, no caso desse aqui, também acontece dessa forma. Como este, por exemplo. São pequenas barrinhas. Aqui eu tenho uma barrinha. Que é ele é mais duro. Ele funciona para botar num aparador onde você pode segurar ele como se fosse um lápis ou uma caneta, né? Mas nós não vamos utilizar esse material. Nós vamos utilizar a maneira mais artesanal e mais robusta do carvão.
justamente para mostrar o fator histórico e a importância dele, porque esse material ele ainda se torna mais moderno, né? Lembrando que a partir de quando existe o fogo, passou-se a existir o carvão. Desde então, o homem passou a expressar a sua arte nas cavernas, né? Que é a famosa arte rupestre. Junto com isso, também utilizando outros pigmentos, como o sangue, o barro, né? Para mostrar na sua primeira comunicação o seu dia a dia, como a caça, o plantio, e assim como nós conhecemos na história. Já essas barrinhas aqui, que estão mais tortinhas, por exemplo, essas foram barrinhas que eu mesmo fiz. Essas barras de carvão vegetal foram feitas com madeirinhas como esta. Aqui eu tenho um pequeno mostruário. Essa madeirinha, ou no caso essa daqui, ela é feita de galhos de uva, de parreira da uva. Né? Por que o galho da parreira da uva? Por ser um material mais macio, por ser mais fininho e por ter principalmente o seu miolo. Se você for olhar no miolo da madeira, ele tem um centro que, se for uma madeira qualquer, ele se torna muito grande. Quando for feita a queima desse carvão, esse miolo fica tão oco e tão macio que ele se desmancha, a madeira vai ficar oca e você não vai conseguir então desenhar com ela. Então por isso tem que ser fina e principalmente o centro dela. Entre a parreira da uva e essa madeira, eu ainda prefiro esta. Essa madeira é conhecida como chorão ou salgueiro chorão, também conhecido aqui por nós como vime. Logo eu vou mostrar para vocês o vime. Essa é considerada inclusive uma das melhores madeiras para fazer esse tipo de carvão. Por ela ser mais uniforme, tem várias espessuras, claro, né? Mas também pelo seu miolo, o centro do miolo ali, você está dando para ver? Esse centro do miolo, ele é bem fininho. Depois eu vou mostrar para vocês, inclusive, como que nós vamos cortar essa madeira. Vou mostrar o pé de vime, vou mostrar também a parreira para vocês. Mas nos importados nós temos também a moreira, nós temos também a macieira, nós temos várias outras plantas. Algumas delas eu também não tenho conhecimentos, porque é uma pesquisa que cada artista faz para a sua utilização e transformar ela então em carvão. Porém, claro que não se faz tantas pesquisas assim hoje em dia, devido a existir com facilidade no mercado. Com cerca aí de uma média de R$20 mais ou menos, você consegue adquirir uma caixa de carvão. E não mostrei para vocês, esse é o mesmo carvão desse daqui, só que porém esse aqui contém mais e ele também tem uma espessura diferenciada. Então você consegue adquirir ele em várias espessuras. Temos esse daqui mais médio, esse mais grosso e esse daqui mais fino. Tá? Então existe essa diferença, que quando você vai confeccionar, você vai escolher uma madeira mais fina ou uma madeira mais grossa para fazer. Também vamos utilizar aqui eu trouxe para mostrar, esse é o conhecido esfuminho, que nós não vamos usar ele, porque nós vamos usar a própria mão como esfuminho. Vocês já estão percebendo aqui como o carvão ele suja bastante as mãos. Também durante a nossa demonstração, eu vou mostrar que é importante você proteger muito o seu papel, o seu desenho, para que não fique sujo. No caso, o desenhista pode ficar bastante sujo, mas a sua obra tem que se manter intacta, certo? Aqui eu quero mostrar também ele é quadrado, ele não é cilíndrico, né? Este carvão aqui, ele é um carvão importado. Na minha opinião, considerado o melhor carvão que existe. Ele é da marca Nitran, um carvão importado. Se eu não me engano, ele é um carvão europeu, tá? Que também não é de fácil acesso aqui no Brasil. Esse carvão vem de fora, né? Não é de fácil acesso. Logicamente também não é um material muito barato, então não é de tão... Mas a gente consegue fazer da forma mais fácil, como eu vou demonstrar aqui. Também uso um pincel de cerdas bem macias, simplesmente para limpar devido ao pó que vai soltar, né? E uma borracha, pode ser uma borracha mais firme, mais dura, como esta, que nós vamos utilizar para fazer efeitos,
Gosto muito dessa borracha também conhecida como limpa-tipos, né, que é uma borracha maleável. Você também adquire facilmente ou pela internet, talvez em alguma papelaria. Depois nós vamos falar também sobre a fixação deste material. E aqui eu tenho o papel. Esse papel, temos uma variedade de grãos no papel. Eu gosto de usar esse papel, um papel mais acessível, tem no mercado, da marca Canson. Esse é um papel universitário, onde o seu custo não é tão elevado. E ele tem duas texturas, que é nesse verso e ao contrário também. Essa textura é a que eu julgo melhor para fazer com carvão. É importante lembrar que o carvão ele não fixa num papel muito liso. Então você precisa ter uma textura ou criar a sua textura para que o carvão seja fixado facilmente no papel, no material que você vai usar. Também é usado o carvão em materiais como canvas ou tela. Porém, o carvão ele é muito conhecido para fazer os esboços. Geralmente o pessoal usa mais, o artista usa mais esse carvão vegetal para fazer esboço. Mas eu quero mostrar para vocês que também é possível com esse único carvão você não só fazer um esboço, como concluir uma obra. Mas nós vamos falar mais isso depois durante o processo prático de desenho, certo? Eu vou mostrar para vocês agora as plantas da onde nós vamos tirar esse material e depois partir para a queima, ok? Então, agora nós estamos aqui nas parreiras de uva. Podemos ver aqui as parreiras. E aqui no meio desse parreiral nós temos uma variedade de galhos. Como foi feito a poda recentemente dessas parreiras, nós vamos pegar já aqui seca. É importante que seja madeira bem seca. Se você for fazer a poda recente, vai ficar verde, você vai ter que deixar um tempo secando ao sol, tomar algum cuidado também para não apodrecer a madeira, senão ela não vai funcionar. Então tem que ser uma madeira seca, não verde no caso, e aí nós vamos cortar o tamanho. Né? Tem a opção como essa daqui, é uma espessura média, bem boa para fazer um carvão. Mas também tem espessuras mais finas, como essa daqui. E também a diferença do galho da parreira é que ela tem os nós, são bem próximos um do outro. Isso mostra que você não vai ter depois um carvão muito padrão, muito reto. Você vai ter que cortar os nós dele. Mas na hora da queima nós vamos fazer um tamanho padrão, certo? Vamos pegar aqui então alguns galhos necessários somente para fazer nossa primeira queima. Vou escolher um médio, um fino e vou escolher algum mais grosso aqui. Como este daqui também. Isso, aqui temos um outro. Esse galho tem que pegar os galhos que foram projetados agora recentemente. Ok, depois nós vamos cortar, limpar os galhos, tirar. Eu sugiro que tire antes da queima a sua casca, né? Para que ela não vire uma resina depois. Ok? Vamos lá agora ver a outra madeira? Então, estamos aqui agora no vime. Tá? O vime é isso aqui, conhecido também, essa planta conhecida também como salgueiro chorão em alguns lugares. Ela dá uma árvore muito grande, que as suas folhas elas chegam a encostar no chão, uma árvore muito bonita. Nós vamos pegar esse pequeno pé, como eu comentei, aqui no pé a folha, o galho ainda é verde. Se você fosse fazer uma poda, teria que esperar secar este galho para então poder utilizá-lo. No caso aqui eu já tenho um galho pronto, já seco, que foi feita uma poda anterior. O vime tem muita utilidade, ele é utilizado também como uma corda para amarrar, né? E nós vamos usar, lembrando que as pontas mais finas, às vezes elas estão secas demais. Então, vamos cortar pequenos pedaços, mais ou menos assim. E vamos descascá-los, ele vai dar mais uniforme. Como eu havia dito, é a melhor planta para fazer o carvão vegetal. Essa e o galho da parreira também. Vamos colher algumas agora aqui e vamos preparar então para fazer a queima, ok? Aqui a madeira já foi agora descascada.
Você pode colher ela mais verde e aí ferver a madeira para soltar mais fácil a casca, ou esperar um pouco. Cuidado para não esperar muito, porque quando ela fica muito seca, depois do carvão, ele se desmancha muito fácil. Então aqui dentro, pode ver que já está a madeira toda ela descascadinha. Eu misturei aqui os dois tipos, o de vime e o de parreira. Tá? Vamos ver como é que vai ficar. Aqui tem um pedaço do que já estava pronto, que eu vou tirar daqui, que é para não virar brasa. Aí a tampa da lata faz um pequeno furo no meio. Tá dando para ver aqui? Eu vou botar aqui agora. Tem um pequeno furo aqui no meio. Um furo pode ser com um preguinho, né? E aí fecha bem e vai ao fogo. Logo lá já estou fazendo fogo. Assim que tiver fogo pronto, bastante brasa, aí vai ao fogo e a madeira aqui dentro vai ficar cozinhando, vai sair o oxigênio e aí vai virar carvão vegetal. Vamos deixar alguns minutos para abrir, ver se ficou bom, senão nós fechamos e fazemos de novo. Então, agora nós já tiramos a lata, ela esfriou, tiramos a lata do fogo, ficou mais ou menos ali uma média de 30 minutos no fogo. Lembrando que esse tempo depende do quanto está o calor do fogo, né? Como é uma fogueira bem rústica, a gente não tem uma precisão exata da temperatura. Então você pode de vez em quando tirar a lata com muito cuidado para não se queimar e abre ela para ver como está a situação. E aí fecha de novo e põe no fogo se for necessário. Mas eu acredito que numa fogueira assim, que o fogo está bem forte, em torno de 30 minutos é o suficiente, certo? Vamos ver como é que ficou? Olha só, vamos mostrar aqui bem em cima da lata aqui. Bem dentro. Então, ó, saiu bastante. Alguns acabam quebrando porque ficam frágeis, né? Como esse aqui, mas ó, ficou uma finura boa, sensível, delicado. Vamos separar. Esse ficou inteiro, cortado, ficou perfeitinho, ó, como se fosse de fábrica, inclusive. Ó, esse também. Cuidado, né? Tá quente, aqui tá frio porque eu já esfriei a lata. Então, você abre a tampa. É bom lembrar que na hora de abrir a tampa, antes de abrir a tampa é melhor deixar esfriar, né? Porque senão o calor, ele, como tem uma questão do oxigênio, e aí o calor pode entrar para dentro e isso pode atiçar esse carvão e fazer com que o carvão pegue fogo. Se esse carvãozinho pegar fogo, ele se estraga. Ele não pode pegar fogo, até por causa da espessura dele, como ele é fininho, uma madeira delicada. Se pegar fogo nele como o carvão de churrasco, ele vai virar cinza. Virando cinza, ele já não serve mais, não tem utilidade. Porque ele se desmancha, né? Ó, esse aqui, nós vamos perceber que essa madeirinha específica, ela tá com um pouquinho de brilho. Esse brilho durante o desenho, ele atrapalha um pouco. Por que ficou brilhoso? Isso aqui deve provavelmente pela uma resina, um pouco de resina que ficou da casca na madeira. Na hora de tirar não foi tirado o suficiente. Mas também não é nenhum problema, só que vai ter que dar uma raspadinha com o estilete ou uma lixa. Gosto de usar uma lixa para poder deixar mais parelho. E aqui mais, ó, esse também ficou inteiro. Os mais grossos. Esse aqui bem grosso. É muito bacana quando você pode confeccionar o seu próprio material dessa forma. E você tem um conhecimento mais completo, a pesquisa sobre qual madeira melhor, como descascar. O correto é você fazer uma poda verde. Geralmente essas madeiras são obrigadas a fazer uma poda, vez ou outra. Quando você faz a poda, aí você ferve a madeira para tirar a casca na hora, ou se a casca sair facilmente, deixa ela secar ao sol, ao tempo, por alguns dias. Geralmente eu deixo em torno de uma semana para outra, no sol.
Só cuidar quando chove. E aí depois você põe para fazer a queima dele na lata. A lata ficou bem queimada, é importante que essa lata fique bem fechada e lembrando, com apenas um furinho na ponta, um pequeno furinho, que é para sair o ar, a pressão de dentro. Então agora estamos aqui para fazer o nosso desenho na prática com o carvão vegetal e escolhemos esse ambiente aqui, essa natureza que tem as parreiras logo ao fundo, algumas árvores. Nós não vamos fazer todo o cenário, visto que são bastante informações. Isso, para um trabalho de desenho objetivo, atrapalha. Nós vamos pegar apenas algum detalhe dessa paisagem e vamos expressá-la no papel, então, com o nosso fusaim, né, com o nosso carvão vegetal. E nós trabalhamos geralmente com o carvão assim, né, inteiro, não assim, mas utilizamos um pequeno pedaço dele. Calculamos em torno de 2 centímetros, mais ou menos. Isso depende muito do que você vai fazer. Eu normalmente pego 2 centímetros, que é o tamanho exato que cabe mais ou menos 2 dedos, né? Que é como eu vou segurar o carvão, de 1 a 2 dedos. Você também escolhe o carvão, que você pode ver que a sua barra de carvão ela pode estar curva. Esse nó da madeira que foi queimado, ele não será aproveitado para esse efeito, porque fica muito torto. Então provavelmente eu vou cortá-lo aqui e cortá-lo aqui. No caso, já cortei meu pedaço aqui. E nós vamos para uma observação do cenário a ser desenhado, partindo então pela linha do horizonte. Nós estamos numa região bem montanhosa, então você acredita que a linha do horizonte, com um ponto de fuga lá adiante. Segue-se, percebemos que eu uso o carvão no sentido deitado sobre o papel, nunca como um lápis ou uma caneta, né? Só se fosse para fazer alguns pequenos detalhes. Vamos começar aqui então, já lá pela a linha do fundo, simplificando o desenho e olhando. Eu vou pegar apenas um detalhe da paisagem. Pequenos detalhes entre escuros e claros, observando as pequenas árvores no fundo, no último plano do cenário, usando o meu dedo como esfuminho. Embora nós temos um esfuminho, mas como eu havia dito, nós não vamos usar esse material já pronto. O nosso foco é o carvão. E a mão ou os dedos, melhor dizendo, é um objeto de trabalho, como se estivesse esculpindo o desenho sobre o papel aqui, em 2 planos, né? Com pequenas batidas, não esfregar o dedo no papel para que ele não manche o papel. Lembrando que o carvão, diferente do pastel seco, por exemplo, ou uma aquarela ou uma outra tinta, ele não é um pigmento. O carvão, ele não é pigmento. O carvão vegetal, ele não pinta, por isso que é muito fácil de extraí-lo do papel, né? Ele é um pequeno pó. Você precisa esfregá-lo muitas vezes para que ele acabe ficando e penetrando nas fibras do papel. Para isso, no final, é importante de um fixativo para que o desenho se mantenha por anos no seu papel.
É importante que se saiba como é que funciona o olho humano. O olho humano, que é o que nós temos de maior referência de qualidade de foco, ele foca num único ambiente. Quando você olha uma paisagem, nós temos aqui centenas de árvores nesse local, mas quando você olha para uma única, o seu olho está focando apenas para aquela árvore. E quando o seu olho foca aquela árvore, todo o redor desta árvore está desfocado, semelhante a uma câmera fotográfica. A câmera fotográfica, ela imita o olho humano. Então, quando a gente vai fazer o desenho, existe um erro que algumas pessoas cometem de quererem detalhar todas as informações que agrega o torno da sua paisagem. Por melhor que fique o desenho, por mais perfeito, ao olhar, observar essa obra, você vai ficar com seus olhos confusos, porque ele não vai saber para onde ele deve olhar. Então, quando você faz um desenho, você vai focar um único objetivo. O olho ele tem que correr pela obra. E quando o olho correr pela obra, ele vai parar aonde está o foco, porque esse é o objetivo. Mas uma coisa é você fazer o desenho a partir de uma fotografia em que a câmera fotográfica já lhe oferece esse recurso pronto. Então isso facilita, é meio caminho andado já do nosso trabalho. Quando a gente está fazendo ao vivo, se torna difícil. Eu não mostrei nesse vídeo, nessa videoaula, o processo que eu levei para chegar à escolha dessa paisagem. Mas pode ter certeza que demorou bastante, foi trabalhoso, porque para escolher o local certo, nós temos todo local ao meu redor aqui é muito bonito, dá vontade de desenhar tudo ao mesmo tempo. E isso faz uma confusão mental que você já não consegue ser tão objetivo, e isso atrapalha. Então você tem que escolher detalhes. Quando a gente faz desenhos a céu aberto, ao ar livre, nós escolhemos normalmente um detalhe. Quando se faz em estúdio, você já tem esse detalhe pronto. Na natureza você não tem, você tem muitas informações. Aqui eu já vou demarcar o que eu tenho num plano bem mais próximo, que é para poder ter Depois do desenho, de um certo momento eu vou virar a câmera para mostrar a paisagem que foi feita. Aqui agora eu já vou começar a detalhar as minhas parreiras. Como o sol está vindo mais ou menos desse lado, a nossa sombra vai ser
do lado oposto, no caso aqui do meu lado esquerdo do papel, e desse lado temos a luz do sol. Agora mesmo que eu use a quina do carvão, perceba que eu nunca uso ele em pé, até porque, como eu quebrei esse carvão aqui, essas pontinhas me são úteis para fazer pequenos detalhes. Se eu usar ele em pé, eu começo a arredondar, deixar muito plano essa superfície do carvão e faz com que o desenho não crie uma textura. Então é importante que o carvão seja utilizado sempre nesse sentido. Até mesmo depois para pintar, olha só que bacana fica a textura. Tá dando para observar aqui, ó, na câmera, a minha textura. Olha, é isso que eu quero fazer. Se eu trabalhar com carvão assim, ele começa... Em alguns momentos eu posso até fazer isso, mas ficou tão reto e tão plano esse carvão que ele vai acabar não servindo para algumas coisas. Então, é uma escolha que você tem. O interessante desse objeto de trabalho, desse simples carvão, é que ele te dá essa possibilidade que parece ser complexa, mas ela é muito simples. Você irá perceber que o contraste entre claros e escuro no carvão é o que traça o caminho do desenho. Com a borracha aqui estou usando uma borracha maleável, também chamada como limpa-tipos, porque você consegue manuseá-la deixando uma ponta bem fina para fazer pequenos detalhes que você pode, por exemplo, não só apagar, mas como esfumá-la. E ela causa um efeito melhor do que usar somente o dedo ou até mesmo um esfuminho. Depois eu uso uma borracha que eu tenho também, que ela é um pouco mais firme. E com pequenas batidinhas sobre o desenho você vai suavizando, tirando o excesso de onde você acha que tinha demais. O bom dessas borrachas como essa daqui, que ela é grande para o desenho, mas você pode, usando um estilete, você pode cortar o pedaço que você precisa, deixando ela mais fininha, com uma pontinha, para fazer pequenos detalhes.
quebrar um galinho mais fino, ou seja, um galinho, né? O nosso carvão, chamado de galinho, mas é o nosso carvão. Vegetal, vamos fazer alguns detalhes menores. Aqui vou fazer antes de mais nada, vou pegar de novo aqui esse pedaço de carvão, e tem se eu não me engano, um pé de cerejeira ali. Eu vou botar esse detalhe da cerejeira. Chegando à finalização agora do nosso trabalho, é importante lembrar que de vez em quando você se afaste pelo menos uns 2 metros de distância do seu trabalho, para que faça uma observação de mais longe. Ninguém olha um desenho próximo ao papel, né? As pessoas sempre olham de 1 metro ou mais de distância. Quando você vai numa exposição, é essa distância que você tem da parede da obra. Por isso que você usa essa técnica mais impressionista assim. Aqui vamos finalizando então o nosso trabalho. Pelo menos esse desenho. Acho que a demonstração foi bacana, foi feito uma demonstração sobre a confecção do material. E aqui finalizamos desenhando uma das plantas ao qual também confeccionamos o nosso fusaim, que é o nosso carvão vegetal, que foi feito de galhos de parreira, sobre algum tratamento, esperando ela descascar, esperando ela secar, então indo para queima. Vamos finalizar com uma assinatura do nosso trabalho. Ok. Agora nós vamos fixar o carvão. O fixador, é importante lembrar que existe no mercado verniz fixador. Esse verniz fixador ele não serve para fixar. Ou melhor, ele até serve para fixar. O problema dele é que, como ele é um verniz, ele também pode manchar o seu papel. Ou no momento, ou até a um certo prazo. O ideal é usar um fixador específico para isso. Você vai achar isso via internet ou em alguma loja específica. Cuidar para não ficar muito próximo do trabalho, para não encharcar o papel. Às vezes você tem que fazer, esperar secar e dar mais uma demão. Ok.